A complexidade do procedimento da usucapião pode levar aquele requerente a desistir do meio do caminho, já com a documentação encaminhada perante o registro de imóveis, com o advogado constituído e parte dos documentos já providenciados. A isso nós damos o nome de desídia. E isso nós vamos verificar agora, após termos visto todas as situações que envolvem a usucapião, né, até chegar ao registro ou porque o registrador não registra, mas também nós precisamos verificar o caso, a situação em que aquele requerente ele desiste. E a desídia ela pode ser conceituada como negligência, preguiça, desleixo. Com relação a atos relativos ao registro de imóveis, refere-se ao fato de protocolar documentos para análise e registro e não tomar aquelas providências que são exigíveis para a conclusão do ato. Porque no momento em que se leva uma documentação para o registro de imóveis, se faz a prenotação, se faz o protocolo, lá o registrador de imóveis e seus prepostos vão fazer o levantamento da documentação, se está tudo certo, e se não estiver, eles vão então fazer uma nota de exigências, e essas notas de exigências devem ser cumpridas dentro dos prazos estabelecidos lá na Lei dos Registros Públicos, que vale tanto para o registrador quanto para o requerente. Com relação ao usucapião extrajudicial, o provimento 65 do CNJ, ele trouxe de forma expressa, lá no artigo 9º, o seguinte: o requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será autuado pelo oficial do registro de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Todas as notificações destinadas ao requerente devem ser efetivadas na pessoa de seu advogado ou do defensor público por e-mail. Se tomadas as providências necessárias, o feito prosseguirá até a sua conclusão, positiva ou não para o requerente. Porém, pode acontecer, como eu já disse para vocês inicialmente, que no meio do caminho, por desistência, por indolência ou até por impossibilidade de cumprimento daquilo que foi requerido pelo registro de imóveis, este requerente deixa de atender os pedidos sem nenhuma justificativa, não mais comparecendo ao cartório. Então, o que acontece neste caso? Porque veja bem, no momento em que entra lá um pedido, e que é protocolado um pedido de usucapião, e, por exemplo, essa usucapião diz direito a um imóvel que já está matriculado, tudo mais fica trancado com relação àquela matrícula. Se não for comprovado, e se estiver negociando aquela matrícula, não pode dar sequência enquanto houver esta prioridade do protocolo. E o provimento 65 do CNJ, ele diz o seguinte: a desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no artigo 205 da Lei dos Registros Públicos, bem como o cancelamento da prenotação, até para que não haja prejuízo para os demais. Aí ele não quer, ele não pode, ou ele não tem mais nenhum interesse em continuar, ele tem que então, tem que ser liberado a situação para dar prosseguimento. Mas o que diz o artigo 205 da Lei dos Registros Públicos, para o qual remete o provimento 65? O artigo 205 diz o seguinte:
cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 20 dias da data do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Essa é mais uma inovação da Lei 14.382, que entrou em vigor em 2022. Então, uma vez protocolado lá, vai ter 20 dias para que sejam supridos todas as exigências para dar andamento. O entendimento da doutrina, no entanto, e nós temos que nos lembrar que esses entendimentos, eles ainda estão em fase de assentamento, porque o procedimento é relativamente novo e todas essas mudanças, todas essas interpretações que têm ocorrido com relação ao uso capião também são muito recentes. Mas há o entendimento majoritário da doutrina de que a desídia do requerente, que é prevista lá no artigo 9º do provimento 65 do CNJ, não pode ensejar diretamente a rejeição do pedido. Isto é, passou 20 dias, a pessoa não apareceu, indefere o pedido. Qual é o entendimento agora? Que o oficial do registro, quando da expedição da nota explicativa de exigência, ele deve notificar o advogado ou o defensor público do prazo de 20 dias úteis para atender o apontamento. Quer dizer, deve já ser avisado. Olha, tem 20 dias para resolver isso aí. Caso contrário, vai ser cancelada a pré-notação. Vencido esse prazo sem manifestação, o oficial deve intimar o advogado ou defensor público para suprir estes documentos que faltam no prazo de 5 dias úteis, aí sim, sob pena de arquivamento e cancelamento da prenotação. Mas não pode ocorrer de forma automática. Se não tiver manifestação, será arquivada e cancelada a prenotação. Claro que é preciso que este advogado, que este defensor público, eles estejam constantemente verificando e conversando com o registro de imóveis, informando o andamento daquelas diligências que eles estão fazendo, daquelas dificuldades que são encontradas, porque às vezes tem o prazo de 15 dias, mas tem documentos que são difíceis. Então, deve, de repente, o advogado fazer um pedido ao registrador de imóveis, informando que há uma certa dificuldade em conseguir um determinado documento. Por exemplo, lá o registrador de imóveis vai pedir uma certidão de localização da prefeitura. O setor da prefeitura está com um trabalho atrasado e não tem como dar em 20 dias ou dar em 5 dias, dar no prazo que for assinado pelo registrador. Pode, então, o advogado solicitar uma certidão, juntar lá e pedir um prazo maior. Até esse tipo de procedimento vai evitar a caracterização justamente da desídia e vai evitar aí muitos transtornos para o registrador, para o advogado e para a parte também. Isto se dá, todas essas situações e essas análises que com o tempo elas foram surgindo, porque inicialmente o que ocorria? Entrava um pedido de requerimento de reconhecimento do uso capião extrajudicial lá no registro de imóveis, enquanto não supria
aqueles documentos ficavam em aberto 4, 5, 6, 7, 8 meses. Só que nós não podemos esquecer que sobre o imóvel, que é objeto do requerimento de uso capião, pode haver outros interesses a serem requeridos, a serem registrados, e não podem os demais, né, ficarem pendentes de resolver as suas situações indefinidamente em aberto, causando prejuízo, né? Porque mesmo que se trate aí de um procedimento de uso capião, devem haver prazos a serem observados, mesmo que alguns desses prazos não estejam expressamente determinados. E aí vai ser uma questão, né, de bom senso de se verificar até onde pode-se ir aguardando essa documentação. Vocês já sabem, então, que uma das situações que pode vir a ensejar que haja, né, digamos assim, a desqualificação daquele título ou cancelamento por desídia, por desinteresse da parte que entrou com a documentação. Então, mais um tópico para vocês verificarem e acompanharem, né? Para os seus clientes e já avisar, olha, já vai pagar 50%, se tu desistir no meio do caminho, aquilo ali tu vai perder. Então a Prof traz mais esse tópico para vocês, esperando que isso tenha sido útil para os estudos e para o encaminhamento de tudo aquilo que vocês desejam fazer com relação a uso capião extrajudicial.